Olá, meu nome é Daniel Heller, sou CEO da Velk e hoje nós vamos falar sobre como utilizar o manômetro Gold em teste de estanqueidade. Usando as funções mínimo, máximo e vamos associar a função zero do instrumento nessa aplicação. Vocês vão gostar, vai ser uma combinação ideal para esse tipo de aplicação. Em aplicação de testes de estanqueidade, o que acontece? Você tem um tanque onde você precisa saber se está ocorrendo vazamento do mesmo. Então qual é o procedimento? Você aplica a pressão, espera um determinado tempo, no final desse tempo espera-se que você tenha, se ele fosse um tanque perfeito, o mesmo tanto de pressão que foi colocado inicialmente. Como isso não ocorre na prática, as especificações dizem que você pode ter uma perda de carga máxima, X, em um determinado tempo. Hoje isso é feito através de prancheta e manômetros analógicos, como esse aqui. Então o procedimento é: o operador coloca um manômetro no tanque, que precisa ser feito o teste de estanqueidade, e aplica uma pressão determinada pela norma. Nesse caso, a gente está especificando uma pressão de 2,67 bar. Então, para a gente ter uma noção do tempo, a gente vai considerar que o momento em que tiver sido aplicada a pressão de 2,67 vai ser o instante T1 e o momento final do teste vai ser o instante T2. Para esse caso, a gente está exemplificando da seguinte maneira, que em 7 minutos você pode ter uma perda máxima de carga de 0,2 bar. Então, eu vou fazer uma vez aqui com o manômetro de ponteiro, como seria esse teste, e depois eu vou fazer com o manômetro Gold, para que a gente possa ter uma comparação. Eu vou aplicar a pressão aproximada de 2,7 bar aqui, e de cara a gente já vai ver que o manômetro de ponteiro tem uma limitação na resolução. Ele não consegue essa resolução de duas casas depois da vírgula, andando de 0,01 em 0,01, no caso do manômetro Gold de 3 bar, igual nós temos aqui. Então eu vou aplicar a pressão e ela vai subir até aproximadamente 2,67 bar. Pronto. Vamos imaginar que esse é o instante T1. Então, eu anotei esse valor na prancheta e de tempo em tempo eu tenho que observar se houve a queda desse valor. Então, depois de 7 minutos, eu vou olhar novamente e espera-se que ele esteja no máximo até 2,47. Então aqui, se a gente fosse fazer uma simulação, ficaria da seguinte forma: a pressão ela iria cair com o tempo até chegar no valor especificado. Se ficar, por exemplo, aqui, estaria aprovado. Agora, se nesse tempo ocorrer algo que o operador não visualizou, não vai ficar registrado, porque depende dele ficar anotando. Quando você coloca o nosso manômetro Gold, você consegue executar essa função sem depender da astúcia do operador e sem fazer com que ele fique preso àquele processo ou àquele procedimento. E vamos imaginar que se fosse aqui um tempo, em vez de 7 minutos, um tempo de 2 horas, você ia perder 2 horas do seu operador para executar a mesma função. Nesse caso, nós vamos colocar a pressão até 2,67. Quando ela chegar em 2,67, a gente vai utilizar a função do manômetro que chama zero. Então eu vou chegar e vou falar para o manômetro para ele transformar 2,67 em zero. A partir desse momento eu não preciso mais fazer conta, porque quando eu voltar aqui depois de 7 minutos, se fosse 2 horas depois de 2 horas, eu só vou olhar se o valor que está aqui é superior ou inferior ao especificado, como no nosso caso é 0,2 bar. Então eu vou colocar a pressão de 2,67 aqui no manômetro, como se ele tivesse instalado já no processo, fazendo a medição do teste de estanqueidade.
267. Eu vou vir aqui, vou colocar ele no 0 e vou setar. Pronto, a partir desse momento ele ficou 0. Ele tem 267 de pressão aqui, porém ele mostra 0. O que vai acontecer? Imaginemos que já começou a contar os 7 minutos e ele começa a ter mais queda de pressão. Então daqui a pouco eu venho e olho no instrumento e vejo qual é a queda de pressão. Nesse caso eu voltei depois de 7 minutos e olhei aqui, ele está me informando 0,08. Esse 0,08 na verdade ele já é o resultado dessa conta, 267 menos o valor que ficou depois. Então ele vai me entregar um resultado pronto. Então eu comparo, 0,1 é inferior a 0,2, ok. Nesse caso, o meu tanque está aprovado. Eu posso vir e marcar ok no meu teste. Eu não dependi do ser humano, eu não deixei ele preso à tarefa e consegui fazer isso com toda a segurança, garantia e confiabilidade do processo. Lembrando que o nosso instrumento tem um erro máximo de 0,1% na série Gold. Você consegue esse erro em poucos instrumentos que existem no mercado. Agora eu vou pegar e vou fazer ele simular um erro maior do que o especificado. Imaginemos que eu voltei depois e encontrei aqui 1,15. Então, esse valor é maior que 0,2, ele estaria reprovado. Essa é uma função que pode ser usada em associação e que tem muita utilidade em campo. Muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar no nosso blog. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Pode compartilhar com os amigos, com a tia, com o irmão, com o vô. Agora, se você ainda tem alguma dúvida, pode escrever aqui nesse canal que a gente vai poder responder depois e te ajudar na sua aplicação da melhor forma possível. Obrigado.